Fala pessoal, o alerta hoje é pesado e foi desenhado com maestria pelo César Calerron e pelo Eduardo Moreira. Flávio Bolsonaro e o clã já estão articulando o próximo golpe com a extrema-direita dos Estados Unidos. Eles não querem voto, querem o poder no grito. Mas como o Edu bem disse, não dá para ficar só no papo abstrato. O governo Lula tem que ir para cima, mostrando a realidade. Inflação caindo, desemprego lá embaixo e comida na mesa. Vamos desmascarar esse golpismo com a verdade do bolso. E olha, a essa altura parece claro que o bolsonarismo, o Flávio Bolsonaro e o bolsonarismo de uma maneira mais ampla não estão se preparando para uma disputa do pleito presidencial. Eles estão se preparando para dar um golpe de Estado. Como bons golpistas que são, vocês viram o que aconteceu quando o Lula venceu o pleito em 2022. Foi por muito pouco que a gente não tomou um golpe e por muito pouco a gente não está vivendo numa ditadura bolsonarista nos últimos 4 anos. O problema é que agora eles estão melhor preparados. Tiveram mais tempo, tem a articulação da internacional do fascismo, tem o trumpismo à frente dos Estados Unidos. Então, as falas do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, entre outras, deixam claro, é inequívoco isso, tá, gente? Porque depois você vai ter um monte de gente, sobretudo de mídia corporativa, dizendo, quem poderia imaginar? Não, vocês poderiam imaginar. Vocês estão tornando mais palatável a candidatura de um cara que não está se preparando por uma disputa presidencial. Ele está se preparando para dar um golpe de Estado. No momento em que o Flávio Bolsonaro, isso vai ficar gravado aqui, no momento em que o Flávio Bolsonaro for derrotado nas urnas, ele vai começar com a retórica golpista, só que agora auxiliado pelos Estados Unidos. Então o Trump não vai reconhecer a vitória do Lula, vai começar toda aquela ladainha de que o pleito não foi legítimo, de que eles foram censurados, de que não houve contagem legítima dos votos. Aguardem, é isso que está em curso aí. O bolsonarismo não está se preparando para uma disputa presidencial. Eles estão se preparando para outra tentativa de golpe de Estado. Não é à toa que o pai, a liderança, o expoente máximo do movimento sociopolítico, está preso por causa disso. O editorial de ontem da Folha de São Paulo foi muito bom nesse sentido, falando sobre o Flávio Bolsonaro continuar criticando as urnas eletrônicas. É golpismo, a Folha disse muito bem e o nome não é outro. É golpismo. O Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro continuam em campanha contra a democracia brasileira. A mesma democracia, Vivian, que elegeu os irmãos e o pai durante os últimos 30 anos nesse país, através dessas mesmas urnas eletrônicas que hoje são alvo da família Bolsonaro. É impressionante como ainda existe um segmento da mídia hegemônica, em contraponto a esse editorial que a Folha de São Paulo fez, que está normalizando o discurso do Flávio e do Eduardo Bolsonaro. Nessa semana, o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista ao portal Metrópolis, onde ele disse textualmente, ele falou que se o presidente Lula vencer as eleições, existe a possibilidade dos Estados Unidos não reconhecer a vitória do presidente Lula. E isso, Vivian, é uma quebra diplomática gigantesca entre os dois países. Por exemplo, o Brasil reconheceu a eleição do Donald Trump quando o Donald Trump venceu. O Bolsonaro, ainda que tenha sido o último líder do mundo, talvez, a ter reconhecido a vitória do Joe Biden, reconheceu a vitória do Joe Biden. Não reconhecer a vitória de um presidente é deslegitimar o processo democrático daquele país. O Eduardo já está ameaçando que está em diálogo com autoridades americanas por conta da censura, entre todas as aspas possíveis, que existe no Brasil do judiciário e de parte da imprensa com o clã Bolsonaro. Qual deveria ser o discurso do governo? Um discurso 100% palpável também, concreto, né? Tangível e fácil das pessoas entenderem, para falar do perigo que Flávio Bolsonaro representa. Flávio Bolsonaro é a continuação do governo Bolsonaro. E o que o governo tem que lembrar, e nós temos que lembrar aqui? O que foi o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro foi o governo com a maior inflação do mundo. As pessoas já se esqueceram disso. Mas foi a maior inflação do mundo por causa da Covid. Não, a maior inflação do mundo significa o seguinte: o mundo inteiro teve a Covid e o Brasil teve a maior inflação do mundo com a Covid. Então, a gente tem que lembrar isso. É a maior inflação do mundo contra a menor
inflação que a gente teve ao longo dos últimos 20 anos aqui no Brasil. A gente tem que falar que no governo do Jair Bolsonaro, a gente teve o maior desmatamento das últimas décadas no Brasil, né? E os maiores incêndios. Esse governo a gente conseguiu ter o menor, né, desmatamento dos últimos tempos. No governo Bolsonaro, a gente teve uma alta do desemprego gigante. A gente está com o menor desemprego dos últimos tempos. Temos que falar também que no governo Bolsonaro, a gente teve uma explosão, né, do preço de passagens aéreas, carne, etc., principalmente da carne, né? E nesse governo, a gente teve esse controle inflacionário. No governo passado, a gente teve a venda de várias empresas que estão começando a pegar agora, né, que foram privatizadas, está começando a pegar na vida de todo mundo. Por exemplo, em São Paulo, a Sabesp. Em São Paulo, toda semana você tem 3, 4, 5 dias sem água à noite. Sem água à noite, porque empresa privada faz isso. Ao invés de consertar o vazamento, ela fecha a água para não ter vazamento durante a noite e as pessoas que precisam de água não têm água, simplesmente porque o que vale na história é o lucro. No governo Bolsonaro não teve investigação nenhuma sobre corrupção. Zero. Não teve investigação de corrupção. A Polícia Federal mudou, todo mês mudava a Polícia Federal e o próprio Bolsonaro assumiu que fazia isso para proteger os filhos dele. Um deles, o Flávio Bolsonaro, que é cheio de prova da atuação dele, com rachadinha, um monte de amigo miliciano, um monte de coisa. Esse governo colocou a Polícia Federal, não mudou nenhuma vez a direção da Polícia Federal e deixou a Polícia Federal investigar todo mundo, inclusive várias figuras de esquerda. Eu acho que essa tem que ser, assim, a disputa desse ano, porque essa disputa é a disputa que toca, né, a população, que toca o povo brasileiro. Gente, vamos abrir o olho. O que está rolando nos bastidores, com o Flávio e o Eduardo Bolsonaro, não é campanha eleitoral. É preparação para um golpe de Estado. Eles já estão lá fora, de mãos dadas com o Trump e o lobby radical dos Estados Unidos, preparando o terreno para dizer que a nossa democracia não vale nada se eles perderem. É o mesmo roteiro de 2022, só que agora com ajuda internacional da pior espécie. Mas aqui vai a real. A gente não pode ganhar essa luta falando só de instituições, ou STF. Sabe por quê? Porque o povo quer saber da comida na mesa. A gente precisa lembrar todo mundo que o governo Bolsonaro foi o campeão da maior inflação do mundo. Eles destruíram a farmácia popular, deixaram o desmatamento explodir e entregaram o país para a milícia e para o lucro de empresas privadas que cortam até a água da população, como a gente vê na Sabesp hoje. O Flávio Bolsonaro posa de moderado, mas a verdade é que ele é a continuação direta do caos. É um cara que foge de debate e que tem uma ficha corrida de rachadinhas e amizades perigosas. Enquanto a esquerda foca em defender a urna, que é fundamental, óbvio, a gente precisa escancarar que essa turma é contra a escala 6x1, contra o remédio de graça e contra o trabalhador. Não se enganem com a mídia corporativa tentando normalizar esses caras. Eles são golpistas por natureza. O nosso papel aqui é mostrar que a democracia não é um conceito abstrato. Democracia é ter emprego, é ter carne barata e é não ter um presidente que desmaia de medo na primeira pressão internacional. O projeto deles é o autoritarismo para proteger os próprios privilégios. A nossa resposta tem que ser a política que melhora a vida de quem mais precisa. Vamos para cima, porque o silêncio é o combustível do fascismo.